De que modo você tá vendo esse vídeo? Rapidamente, e aí eu tô falando assim, ó, em 2.0 pra você, confortavelmente, você tá assim, ó, sentado no sofá ou deitado na cama, o que eu não recomendo, porque daqui a pouquinho pode ser que você pegue no sono. Então acorda, menino! E aí, de que maneira que você levou esse susto? Bom, vamos falar sobre advérbio de modo em inglês? Então, bora lá! Fala protagonista, meu nome é Luciane, eu sou mentora e cofundadora aqui da Raise. E nesse vídeo nós vamos falar sobre advérbios de modo, a maneira com a qual a gente realiza as ações. Rapidamente, confortavelmente e entre outros. Mas ó, rapidamente, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que a gente postar vídeo, tanto de conteúdo de inglês como vídeo, assim para te ajudar a chegar mais rápido na fluência. Esse é mais um vídeo de uma série que a gente está fazendo de vídeos sobre advérbios. Então a gente já fez sobre advérbios de tempo, advérbios de frequência e explicando aí a classe geral dos advérbios, que são palavrinhas, gente, extremamente importantes. E eu vou te dar um motivo muito bom para você assistir esse vídeo até o final e investir o seu tempo aprendendo mais advérbios. Bom, advérbios é o que vai fazer você passar da fluência para proficiência. Porque fluência é saber se comunicar, passar a mensagem com erros, mesmo que seja incompleto, fazer a mensagem sair do emissor e chegar no receptor. Mas proficiente, aquela pessoa que fala assim, ó, bonito, é aquela que dá mais informações. Não só fala que eu trabalho, mas fala, eu trabalho todos os dias, eu normalmente trabalho pela manhã, eu frequentemente vou trabalhar aí de carro ou vou trabalhar a pé. Percebe que fica mais completa a frase? É esse o poder dos advérbios, tanto de frequência, de tempo, ou que nem o vídeo de hoje, que é advérbio de modo. Então, realmente, advérbios assim é o que vai mudar o jogo, que quando você estiver falando com alguém, a pessoa vai falar, nossa, hein? Essa pessoa arrasa no inglês. Então, bora lá! Bom, então, advérbios de modo, eles servem para falar o modo que eu realizo uma ação. E eles são formados, na sua maioria, vindo dos adjetivos. Lembra de adjetivo é o que acompanha o substantivo. Então, por exemplo, o adjetivo happy, que é feliz. Se eu quiser falar felizmente, happily. I'm watching this video happily. Eu estou assistindo esse vídeo felizmente, feliz da vida. Ou uma frase muito coringa aí para você que tá falando inglês, que quer se comunicar e às vezes o americano tá falando assim, ó, rápido demais. Aí você fala assim, can you speak a little bit slowly, please? Você pode falar um pouco mais devagar, por favor? Can you speak a little bit slowly? Então, essa é a regra geral, é adicionar L e Y nos adjetivos. Então já deu para perceber que a lista é infinita, né? Então aí minha dica é, todo adjetivo que você aprender, já aprende o adjetivo e já tenta formar o advérbio de modo. Assim você vai ampliar o seu vocabulário, sempre aplicando em frases que tenham a ver com o seu objetivo. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou te dar algumas frases exemplos para trabalho e algumas frases exemplos para viagem. E vou te contar o que as pessoas erram para você cortar caminho e não errar. Então fica comigo até o final. A regra geral é adicionar LY a adjetivo, mas presta atenção aí com as terminações. Se já terminar em Y, aí você corta Y e coloca ILY. He works lazily. He's a terrible employee. Ele trabalha lentamente. É um funcionário horrível. Então, se terminar em LE, você substitui o E, tá? Aí fica LY. She is understandably reluctant to talk about her fight with her superior. Ela está compreensivelmente relutante de falar sobre a briga, alguma coisa que teve com o superior. Adjetivos que terminam em IC, você adiciona, tá? Agora aqui é mais. ALLY. Tragic fica tragically. When I traveled to India, I tragically learned about cultural differences or social differences, ok? Então teve aquele choque cultural, cultural shock. Essas são as três regras. Então, quando termina em Y, LY,
Quando termina em able ou LE, a gente vai adicionar o LY, né? Substituir o E pelo Y. E quando termina em C, né? Tragic, e CALLY, tá? Essas são as 3 regrinhas quando você quer transformar um adjetivo para um advérbio. Mas é claro que tem aquelas exceções, né? Para ficar mais divertido. Se não é tudo regra, aí é só sair decorando, que a gente não recomenda. Você tem que ter o seu objetivo em mente sempre. Vamos gastar menos energia do cérebro, tá bom? Mas vamos na exceção. O fast, que nem eu falei lá no vídeo, né? Fast, no começo do vídeo. Fast, ele é rápido. E o advérbio, Lu? Também é fast. E o straight? Straight é direto. E o advérbio? Straight também. Hard, fica hard também. Late também e wrong também, tá? Então, fica ligado nesses aí. Fast, straight, hard, late and wrong, tá? Eu posso falar, por exemplo, he drives fast, ok? Ou he is fast. Ele é rápido, ele é uma pessoa rápida, ou ele dirige de uma forma rápida. He drives fast ou he is fast. O fast, quando eu coloco o LY e o late, quando eu coloco o LY, eles acabam virando advérbios de frequência, que a gente inclusive já fez um vídeo aqui sobre isso. Se eu falo, por exemplo, lately, quer dizer ultimamente, tá? Então ele muda um pouquinho o significado. Mas como advérbio de modo, dando aí uma maneira que você faz alguma ação, ele é igual adjetivo e advérbio. Agora vamos às colocações, né, dos advérbios de modo na frase. Ele pode vir antes do sujeito, entre o sujeito e o verbo ou após o sujeito e o verbo. Ai, meu Deus, parece confuso? Calma, que a gente vai um por um. Eu tô até com a minha colinha aqui pra ver se eu não tô esquecendo nada de falar pra você. Porque às vezes, quando a gente chega no estágio que eu tô e que você vai chegar rapidinho, se continuar acompanhando a gente aqui no canal, a gente vai falando inglês e a gente não para pra relembrar por que a gente fez aquilo. Normalmente, quando a gente dá aula, isso ajuda. E isso você faz no português também. Você fala mais natural. Por isso que tem muita gente que fala assim, ai, mas pra que decorar? Pra que saber gramática? Já vai direto pra prática. Você precisa do mínimo, minimamente. Por isso que aqui a gente tenta resumir da gramática, da teoria, pra aplicar. Porque aí você vai aplicando e vai vendo se você tá falando certo ou não. Eu hoje já tô tão no natural do inglês que eu já sei que tá certo. Então, pra explicar, eu até relembro um pouquinho. Mas você tem que passar pelas fases, gente. Primeiro fica robótico, depois fica automático e aí vai ficar natural that you can speak English whenever you want, ok? Natural que você pode falar inglês quando você quiser. Mas bora lá para as posições. Pode vir então antes do sujeito, vou dar um exemplo aqui com basically, ok? Lembrando que basic é o adjetivo e aí eu adiciono ALLY, fica basically, basicamente. Ele no começo da frase fica assim, ó. Basically, he stole my designer idea for the campaign. Então, basicamente, ele roubou a minha ideia do designer para a campanha. Ou pode vir depois do sujeito, entre o sujeito e o verbo. Então, he basically stole my designer idea for the campaign. Ele basicamente roubou a minha ideia de designer para a campanha. Ou ainda ele vai vir depois do verbo, seja verbo to be, am, are ou is, ou verbo de ação. He stole basically my idea for the campaign. Ele roubou basicamente a minha ideia de designer para a campanha. Mas vamos acompanhar essas 3 frases? Olha como ela muda de significado dependendo de onde você coloca o advérbio de modo. O basically no começo, você tá querendo falar assim, ó, basicamente, assim, tô dando uma breve explicação sobre o que aconteceu. Não foi nada demais. Basicamente, ele roubou minha ideia. Só isso que aconteceu. Tá dando sentido de tipo, inferior ao caso, não dando tanta importância. Quando eu coloco depois do sujeito, ó, he basically stole my idea, eu tô falando, ele basicamente roubou. Eu tô dando mais ênfase no sujeito, no ele. E quando eu coloco o basically depois do verbo, ele roubou basicamente a campanha, aí eu tô dando uma ênfase na campanha, no que o cara roubou. Então, no começo, eu tô falando num contexto geral. Quando ele vem depois do sujeito, eu tô enfatizando que, ele basicamente fez isso. Meu Deus do céu! Quando eu coloco depois do verbo, eu tô enfatizando aí a ação
que aconteceu, tá? Mas as três maneiras vai estar se referindo ao verbo, porque é sempre assim, foi a maneira com que ele roubou, ok? Então agora vamos usar os advérbios de modo, ou seja, falar da maneira com que você realiza alguma ação e algumas frases para falar de viagem e de trabalho. E aí lembra o nosso combinado, né? Você assiste aqui, vê as frases, pausa o vídeo e escreve outras frases que tenham a ver com a sua realidade, para você pôr em prática. Tenta usar outros advérbios além desses que eu te dei de exemplo e comenta aqui também no vídeo qual foi a frase que você formou, porque eu te falo, você está fazendo certo, você está fazendo errado. A gente só aprende errando, caindo, levantando e acertando. Então bora lá! I could easily live in Rio de Janeiro. It's the most beautiful city of the country. Eu poderia facilmente morar no Rio de Janeiro. É a cidade mais bonita do país. Aqui veio depois do could. E o adjetivo é easy e fica easily pro advérbio. Many tourists were forcibly removed from the museum because they were taking forbidden pictures. Muitos turistas foram forçadamente retirados do museu porque estavam tirando fotografias proibidas. Então aqui veio depois do verb to be. Were forcibly removed. Ou ainda, after a long day visit the city, I arrived at the hotel and went straight to the bed. Aqui veio depois do went, que é o passado do go, e aí aqui eu tenho o straight, que é um adjetivo, e no advérbio ele continua straight. Ele faz parte lá daquela lista que não muda. Adjetivo e advérbio têm a mesma forma, certo? Então, after a long day, visit the city, I arrived at the hotel and I went straight to my bed. E agora vamos para os advérbios usados no trabalho. I honestly think this type of behavior is unacceptable in a work environment. Então, aqui veio depois do sujeito, o adjetivo é honest e o advérbio é honestly. Outra frase aqui, bem usada tanto para o trabalho, mas para a viagem também. Excuse me, could you speak a little more slowly or could you speak a little more loudly? Mais alto ou mais baixo? Então, é bem usado aí. Aí você tem o slow, que fica slowly, ou você tem o loud, que fica loudly. Quickly, he organized his table. Rapidamente, ele organizou a mesa dele. Foi chamada a atenção, foi lá e organizou. Então, eu tenho o quick, que é rápido, e eu tenho o quickly, que é rapidamente. Então, aqui foram só alguns exemplos, mas sempre pense assim, ó, numa entrevista, como que eu usaria? Se eu fosse apresentar alguma coisa, como eu usaria? Pega, estuda o que é o advérbio de modo, estuda como forma a teoria e aplica na viagem, no trabalho, na situação que você está querendo buscar em inglês. E os erros clássicos que eu vejo os alunos cometendo quando estão usando os advérbios de modo, né, advérbios que descrevem aí o modo que você realiza alguma ação, é acabar confundindo tudo na regrinha. Aliás, a maioria dos erros é porque a gente não está consciente ou a gente não lê um pouquinho a teoria antes de falar. Por isso esse cross-check. Teoria um pouquinho, prática, 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 analisar os erros e refletir como pode melhorar. Então eu já vi muitos alunos colocando, por exemplo, happy, aí coloca o I, o L e o Y. Esquece de tirar o Y, tem que tirar o Y e ficar ILY. He happily me showed the house. Showed the house, né? Ele rapidamente me mostrou a casa, tá? E outro erro é acabar colocando good, falar goodly. Esquecer que o good é well. Ou fast, que fica fast também. Straight, que fica straight. Então se atente aí às regrinhas e fica automático no começo, mas depois acaba ficando um pouco mais natural. Lembre dos 5 passos. Estudar, depois você resume para na hora que você for revisar, não ter que revisar tudo, só os pontos principais. Depois você pratica, faz exercício, fala, vai para o fórum de conversação da Raise para poder treinar, que é aberto ao público e é gratuito. E aí você analisa, vê o que você errou, vê o que você está errando e reflete como poder melhorar. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, ativa as notificações, porque você vai toda semana receber as notificações aí de outros vídeos que vão te ajudar justamente nisso. Saber o que você está errando, saber como ter mais produtividade na sua rotina de estudos e, consequentemente, acelerar o caminho rumo à fluência.
só benefício. Então te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!